Hoje, em tempo real, nós estamos aqui recebendo, contando, né, com a presença, a colaboração do Dr. Horácio Mouzinho, ele que é advogado, mais do que advogado, na verdade, um estudioso da área do direito constitucional, e vai conversar com a gente a respeito do tema que mais despertou interesses do brasileiro nesses últimos dias. Antes de mais nada, boa tarde, doutor Horácio. Boa tarde, Gelson. Obrigado pelo convite. E também com a gente, para fazer tempo real, Elivaldo Barbosa e Sávia Barreto. Já estão aqui com a gente. Sávia, seja bem-vinda presencialmente aqui ao nosso Jornal do Piauí. A gente estava em dúvida, né? Se fazia do Rio de Janeiro, Paris ou Nova York. Pedimos Teresina. O Elivaldo que solicitou e eu tive que vir. Suponho que tenha sido uma decisão fácil para você, para a nossa Teresina. Agora, Elivaldo, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Sávia, parabéns pela escolha, seja bem-vinda. Doutor Horácio também, parabéns. Boa tarde, parabéns também por estar conosco aqui. E uma boa tarde especial para você que está em nossa companhia. Vamos começar a tratar desse assunto a partir, Sávia, daquilo que foi discutido em Brasília. O STF formou maioria nesse assunto que foi chamado, ou está sendo chamado como descriminalização da maconha, a liberação de portar maconha. Como é que foi em Brasília esse debate, como é que foi essa discussão e até que ponto isso surpreendeu no resultado? Debate que já esticava-se aí por 9 anos aproximadamente. Olha, estavam faltando os votos, né, da ministra Carmen Lúcia, que a gente já imaginava por declarações dela que de fato ia votar com a maioria. Luiz Fux era uma dúvida, mas foi também junto com a maioria no sentido de descriminalizar o porte. Achei interessante ontem no julgamento o esclarecimento do ministro Toffoli. Ele teve que esclarecer um voto que ele disse, olha, as pessoas pontuaram que foi confuso. Não foi confuso, mas aí ele teve que esclarecer porque de fato foi confuso, senão não teria essa necessidade. Agora, o Supremo se reúne novamente, Joelson, para poder definir a quantidade de droga. A tendência é 60 gramas de maconha. Tem pontuações de ministros para que, na verdade, isso seja definido pela Anvisa, que isso seja definido pelo Congresso, enfim. Hoje, de fato, vai sair aí uma pontuação e, claro, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, tentando equacionar as visões distintas, né, dos ministros, mas que, de fato, consolidou e, acima de tudo, consolidou um caminho de conflito com o Congresso Nacional, porque a gente já viu ontem respostas como, por exemplo, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticando a decisão do Supremo. Então vamos ver o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que fez um comentário a respeito do que seria o papel do STF e qual seria a importância numa discussão no Congresso deste assunto. Vamos ver. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica, se porta para consumo há uma consequência leve e quem porta para tráfico uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Aqui no Piauí, o assunto, não diretamente o porte da maconha, mas a liberação, por exemplo, do canabidiol foi debatido na Assembleia Legislativa, a maneira de se regulamentar isso no estado do Piauí e foi encampada pelo deputado estadual Ziza Carvalho. Elivaldo Barbosa, você hoje conversou com um parlamentar a respeito do assunto. É verdade, Joelson. E essa matéria passou por um amplo debate, tanto é que foi rejeitada um determinado legislatura. Ela teve que retornar na legislatura seguinte, porque não cabia mais o debate por questões legais. Voltou, foi um exaustivo debate e acabou sendo aprovada. Hoje é lei sancionada, enfim, já é lei em vigor do Estado. São duas coisas completamente diferentes. Sim.
que... Importante deixar isso claro, né? São duas coisas completamente diferentes. O uso medicinal, canabidiol, o princípio ativo lá da planta, para uso medicinal. O outro foi deliberado ontem, decidido ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que está causando essa polêmica, essa repercussão toda em todo o país. Mas como tratou também do assunto, embora para outra finalidade... Mercado de tabus? Nós buscamos a opinião de quem enfrentou de perto um debate muito parecido e até com as mesmas, a mesma substância, digamos assim, a mesma espécie, digamos assim, do ponto de vista botânico. Mas o deputado Ziza Carvalho tem opinião própria a esse respeito também do que foi decidido ontem pelo Supremo. Vamos ver. A matéria que a gente tratou aqui no âmbito legislativo do Estado é meramente para uso medicinal. A utilização já comprovada cientificamente do canabidiol para diversas patologias e que o mundo todo já oferece. O que o Supremo enfrentou agora é uma questão de política de drogas, é uma questão social. Hoje, as penitenciárias estão abarrotadas de pessoas pretas, pardas e pobres, trancafiadas como traficantes por causa de serem usuários, né? Então é uma política social que visa quantificar uma quantidade, né, de entorpecente da maconha que pode ser considerada apenas como usuário. Isso aí o mundo todo já avançou nessa pauta, né? Infelizmente o Congresso vem, do ponto de vista extremamente atrasado e conservador, trazendo de volta uma criminalização que nem a lei de drogas prevê para o usuário, quando é um problema de saúde pública, um problema social que deve ser tratado. Droga faz mal, todo mundo sabe, mas a forma de enfrentar o problema não é colocando na penitenciária um sem número de pessoas pobres, pardas e pretas que não têm condições nem de sobreviver, né? Doutor Horácio, nitidamente é isso que o STF quis atacar, esse excesso de pessoas sendo encaminhadas às penitenciárias. Inclusive o estado do Piauí enfrenta nesse momento superlotação no sistema com quase o dobro da sua capacidade. Mas independente da eficácia nesse aspecto, o que exatamente o STF decidiu sobre o uso ou porte de maconha? Primeiro, assim, a gente sempre fica nessa situação quando tem essas decisões polêmicas do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso esforço de tentar entender o que foi decidido. Esse é o primeiro trabalho que a gente tem, porque não é tão claro assim exatamente os limites da decisão. Até a reação do Congresso ontem, ela é uma reação que está, assim, obviamente existe um aspecto político importante, mas não está claro exatamente os limites da decisão do Supremo, sobretudo no aspecto relacionado à quantidade e qual a natureza do entorpecente que vai estar ou não abarcado no âmbito da decisão. A discussão que há no Supremo Tribunal Federal diz respeito à constitucionalidade de um dispositivo da Lei de Drogas, que é o artigo 28 da Lei de Drogas. E esse é um dispositivo que o Supremo ele não alterou a sanção que está lá prevista. Desde 2006, a Lei de Drogas prevê um conjunto de sanções bastante leves para o usuário, que são, essencialmente, a advertência, os trabalhos comunitários, em caso de uma reincidência, por exemplo, e uma medida socioeducativa. Por exemplo, o juiz pode determinar que a pessoa participe de algum tipo de programa contra o uso de drogas, esse tipo de coisa. Então, isso para quantidades pequenas? E, não, na verdade, não há previsão legal dessa quantidade. O que há no caso de... O tipo penal prevê o quê? Você portar, ter para si, guardar, adquirir, que são os verbos relacionados à atuação do usuário, né? O usuário que guarda para si, que tem, que adquire. Deixa aberta essa história de guarda para si. Isso. O termo, inclusive, é bem genérico. Esse guarda para si é o termo que a lei utiliza para se referir ao usuário. E desde 2006 não é previsto nenhum tipo de pena de reclusão, de prisão para o usuário. Então não há, desde 2006, a previsão de restrição de liberdade do usuário. Para qualquer entorpecente? Para qualquer entorpecente. Para qualquer entorpecente. O que há é a previsão de essas três sanções: advertência, trabalhos comunitários e medidas socioeducativas, como esse exemplo de você participar de algum programa de conscientização sobre o uso de drogas. A discussão, no entanto, surge por conta não do artigo 28 dessa previsão das sanções, porque não são sanções de reclusão desde 2006, como eu estava dizendo. O que está em discussão e que surge a polêmica é por conta do parágrafo 2º desse dispositivo, que deixa ao juiz o trabalho de determinar
se, nas circunstâncias do caso, aquele indivíduo que foi pego com a quantidade de drogas, se ele está portando para si ou se ele está praticando algum ato relacionado, por exemplo, à venda, que seria o tráfico de drogas. Ou seja, a lei não determina qual é a quantidade necessária para eu diferenciar o que é um usuário do que é um traficante. Qual é o risco disso na prática? A possibilidade de nós termos pessoas com potencial igual de criminalidade, com penas completamente distintas? Isso. Assim, a gente tem os dois lados dessa questão. Existe um que já tem muitas evidências sobre isso, que é pessoas que são presas, que são abordadas com a quantidade igual de entorpecentes. A diferença se ela vai ser enquadrada como usuário, se ela vai ser enquadrada como traficante, via de regra, diz respeito a circunstâncias como, por exemplo, a cor da pele, a raça dessas pessoas. Então, já existe trabalho, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas sobre isso, especificamente no estado de São Paulo, mostrando que duas pessoas em circunstâncias iguais, se uma é branca e outra é negra, via de regra, para a mesma quantidade de drogas, a branca será considerada usuário, o será considerado traficante. Então, existe esse problema já antigo, né, que diz respeito a esse tipo de consideração racial, muitas vezes, na tipificação da conduta, né? Mas, por outro lado, também existe o aspecto da política criminal a respeito desse tema, que é essa previsão, mesmo que sejam condutas que, mesmo que seja enquadrado como usuário, não são penas muito graves, né? Não são penas restritivas de liberdade. Isso é utilizado muitas vezes pela polícia pela seguinte forma. Às vezes, por exemplo, o traficante ele faz o tráfico pegando certas pessoas e colocando que elas negociem quantidades muito pequenas de drogas. Ou seja, se ela for presa ou se ela for pega numa operação policial, ela vai ser enquadrada como usuário e, portanto, facilita ali o tráfico de drogas. Como é que a polícia, em geral, pelo menos esse é o argumento que a polícia está utilizando nesse caso? Via de regra, a polícia pega, por exemplo, o histórico dessa pessoa e vê que ela já foi abordada 5, 6, 7 vezes com pequenas quantidades de drogas. Então, a polícia tende a considerar que esse é um potencial traficante que está tentando burlar a criminalização do tráfico utilizando quantidades pequenas de droga. Então, existem os dois aspectos. Existe um aspecto muito grave no Brasil, que é o uso de perfis raciais para tipificação, ou seja, pessoas que estão em circunstâncias idênticas. Se uma é branca é considerado usuário, se uma é negra é considerado traficante, mas existe também um aspecto da política criminal que é você delimitar uma quantidade objetivamente, por exemplo, 60 gramas. Isso vai ser utilizado para que você pulverize o tráfico. Entendi. E utilizando ali, tentando uma burla para, não, eu vou colocar essa pessoa para ir entregar 30 gramas de maconha. Sempre vai escapar um problema. Isso, sempre fica isso. Sabe? Doutor Horácio, aqui me colocando também no lugar do nosso telespectador. O Supremo decidiu que não é crime portar pequenas quantidades de maconha, a quantidade ainda vai ser definida, pequenas quantidades. Não é crime portar, mas aí a pessoa que porta, ela tem que comprar de algum lugar, né? E o tráfico é crime, continua sendo crime. Não é uma contradição em si. O Brasil não está adiando um outro debate, como é que não é crime portar, mas a pessoa vai portar algo que é fruto de um crime. Isso é um... Eu sei que não é o senhor que vai resolver esse problema no Brasil, mas eu trago a pontuação para a gente refletir. Esse é um excelente tema que eu acho que é parte, a gente ficou acostumado aqui no Brasil a mencionar o presidencialismo de coalizão, né, que é o presidente fazendo essa coalizão. Às vezes o Supremo ele fala o constitucionalismo de coalizão, ele tenta encontrar ali uma decisão que faça o que ele considera que é certo, mas dentro de um certo limite. Por quê? A maior parte dos países desenvolvidos que enfrentou o problema da maconha, ele não enfrentou com a descriminalização, ele enfrentou com a legalização. O que é a legalização? Qual é a diferença? Descriminalizar é você retirar a natureza penal de uma determinada conduta, o que não significa que ela esteja permitida pelo direito. Legalizar quer dizer que o Estado vai intervir naquele setor e ele vai definir quais são as regras para que uma pessoa possa vender, possa comprar e possa utilizar. Foi assim, por exemplo, que foi feito no Uruguai, é assim que, em geral, é feito nos estados americanos, que fazem constantemente, muitos estados já legalizaram. O Brasil não deu esse passo, nem legislativamente, nem o Supremo. O Supremo não está dizendo, por exemplo, que um sujeito pode montar uma banquinha para vender pequenas quantidades de maconha. Isso continua sendo ilícito grave, que é o de tráfico de drogas. E continuam fazendo. Isso. Então, ainda tem esse fato, que a realidade está posta, mas o Supremo não enfrentou essa realidade. O que é que o Supremo fez?
ele, inclusive, não retirou as sanções que estão previstas em lei. Ou seja, continua existindo a sanção de advertência, de trabalhos comunitários e de medidas socioeducativas. Ele só disse que essas sanções não têm natureza penal, tem natureza administrativa, ou seja, o sujeito, por exemplo, não vai ser reincidente se ele for pego 2 vezes com uma advertência por conta disso. Ele continua sendo um ficha limpa. Um ficha limpa, né? Ele não vai ter um registro na sua ficha criminal. Agora, qual é então a questão? É que esse sujeito ele não está sendo criminalizado, o Supremo está dizendo que é uma infração administrativa, que o Supremo não disse quem é que vai aplicar essa sanção, porque se é uma infração administrativa não vai ser nem o delegado e nem o juiz que vão aplicá-la. Mas essa pessoa, em tese, ela pode utilizar, pode adquirir, mas o adquirir está liberado. É um dos verbos que está previsto lá. Não é um crime você adquirir, é uma infração administrativa. É isso que o Supremo disse. Mas alguém adquire de outra pessoa, né? Não existe o adquirir do nada, você adquire de outra pessoa. Mas a pessoa que vai lhe vender para que você adquira, ela está praticando o crime de tráfico de drogas. Vamos imaginar que uma polícia faça uma operação, chegue numa boca de fumo, encontra 2 pessoas, uma vendendo e uma comprando. O destino de cada uma delas será diferente, de acordo com a legislação. Em tese, sim. Na mesma operação, eu prendo o camarada, ele responde criminalmente por estar vendendo, o outro, em tese, vai para medidas administrativas. Isso. Podem ser, por exemplo, aplicadas por quem? Uma Secretaria de Assistência Social e Cidadania? Essa, para mim, é uma questão que não está resolvida. A gente vai ter que aguardar para saber como é que vai ser a solução que vai ser dada para isso. A gente não sabe, nesse momento, quem é que vai resolver se aplicar essas medidas administrativas. doutor Horácio, e a reação do Congresso? O senhor viu aí, acompanhou a reação do presidente, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, que se manifesta contrária ao que foi decidido ontem no Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista do direito constitucional, aí é mais um conflito de poderes diante dessa questão tão complexa. Qual a saída legal para esse impasse que surge aí com a decisão tomada ontem pelo STF? Esse é um excelente tema, porque ele mostra para a gente assim, uma reflexão importante, né? Que o Supremo, muitas vezes, ele não toma certas decisões porque ele quer aguardar o tempo. A gente tem o caso, por exemplo, do aborto, que o próprio ministro Barroso, presidente do Supremo, disse que a sociedade precisa maturar mais, precisa pensar mais sobre o tema. Esse caso, o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator, ele é de 2015. O Supremo esperou, portanto, 9 anos para decidir, para maturar o tema. Talvez, em 2015, a reação não fosse a reação que está tendo agora. Ou seja, o Supremo esperou 9 anos e, ao invés de encontrar um debate mais maduro sobre o tema, ele encontrou um debate mais polarizado sobre o tema, mais radicalizado sobre o tema. Em 2015, talvez não haveria uma reação do Congresso tão forte quanto vai haver agora. Com toda certeza haverá, né? O Congresso de agora é mais conservador do que o de 15? Isso, muito mais conservador. E esse é o problema do Supremo tentar fazer um cálculo do tempo em que ele vai julgar, tentar ele, Supremo, fazer uma leitura da política. Quando o Supremo tenta fazer essa leitura da política, o que, de alguma maneira, lhe é permitido, dado o fato de que ele não é obrigado a julgar um caso no tempo X, ele pode aguardar. Na medida que o Supremo tenta fazer, ele pode acertar, ele pode, por exemplo, não, esse caso vai ser julgado quando a sociedade está mais madura. Mas ele pode errar. Isso é um caso claro que o Supremo, a leitura que o Supremo fez foi uma leitura equivocada. Ele achou que o debate estaria mais maduro. Mas aí ele vai enfrentar agora uma reação com toda certeza. É legítimo que o Supremo se recuse a debater, devolva eventualmente para o Congresso, e aí pergunta, o Congresso pode criar regras novas que derrubem o que o STF decidiu hoje? Assim, a gente tem 2 respostas para isso. Primeiro, é dado, sim, obviamente, ao Supremo não decidir. Ele não, porque a não decisão, ela já é uma decisão. Se o Supremo dissesse, por exemplo, que a questão da criminalização ela é uma questão do Congresso, ou seja, ele não estaria enfrentando o tema, essa é uma decisão possível na jurisdição constitucional. Esse é o primeiro ponto. Agora, a reação do Congresso, ela é uma reação que já é comum, isso já não está acontecendo de agora, o Congresso vem reiteradamente reagindo, né? O caso mais clássico sobre isso é o caso das vaquejadas. O Supremo proibiu, considerou que era uma prática inconstitucional. O Congresso foi lá e colocou foi na Constituição como sendo uma prática cultural protegida pela Constituição. Então, esse tipo de reação é uma reação comum, uma reação já usual. O que é que vai acontecer agora? O Supremo, ele declarou inconstitucional, o Congresso quer responder isso por meio de uma emenda constitucional. Derrubar uma lei, fazer uma interpretação conforme, que é o que o Supremo utiliza, de uma lei infraconstitucional é simples. Derrubar uma emenda constitucional aprovada por ampla maioria do Congresso coloca o Supremo numa posição muito mais delicada do que essa.
E essa é uma decisão que o Supremo tomou, que é uma decisão confusa, né? A gente não sabe exatamente quem é que vai ser essa autoridade administrativa que vai aplicar isso, não sabe se o Supremo... Uma das hipóteses que estão aventando é que o Supremo vai definir um limite de quantidade, enquanto o Congresso não aprova, por lei, um limite disso.Essa é uma solução, assim, muito problemática. Por quê? Porque está convidando o Congresso a oferecer uma reação ao Supremo. O Supremo vai colocar 60 gramas, por exemplo. E o parecer técnico pode mudar totalmente o curso dessa... A questão é que a reação do Congresso, ontem mesmo já estavam dizendo no Congresso que ele vai aprovar um limite, vai colocar 0,1 gramas de entorpecente, ou seja... né, limite de tolerância zero. Limite de tolerância zero, né? Poeira. Então, assim, você convidou uma reação do Congresso e o Supremo vai ficando numa posição que, às vezes, você tenta construir uma solução e a solução que você constrói ela é tão problemática quanto o problema que você está enfrentando. Por exemplo, o Supremo decidiu ontem que o porte para uso pessoal de qualquer droga, ele não é crime. Porque é isso que o artigo 28 está prevendo. O artigo 28 não está limitado à maconha. Mas no momento de definir qual é o limite para diferenciar o usuário do traficante, o Supremo agora quer limitar esse quantitativo apenas à maconha e não às outras. Ou seja, ele está tentando construir uma solução quase que de política pública. Inclusive, uma das outras medidas o Supremo está liberando valores de um dos fundos que são administrados pelo CNJ para fazer uma campanha nacional de conscientização do combate às drogas. Assim, ele decidiu, quis descriminalizar, mas percebeu que está tendo uma reação, então ele vai fazer uma campanha. Cabe ao Supremo, será, fazer campanhas nacionais de conscientização sobre o uso de drogas, ao CNJ, ou cabe ao Poder Executivo fazer isso? Então, são decisões que eu entendo a necessidade, às vezes, de enfrentar certos temas, a urgência. Esse é um caso urgente no Brasil, com toda certeza, que a política criminal sobre as drogas no Brasil não tem dado certo. Mas o Supremo, às vezes, tenta tomar decisões. Ele não quer tomar a decisão que seria a ideal, né? Simplesmente você avançar, declarar a inconstitucionalidade da criminalização e também até dessas punições administrativas, determinar que haja uma legalização de certas condutas. Ele não quer tomar essa decisão e ele tenta tomar outras decisões, que no cenário que ele está enfrentando, que é um cenário muito polarizado em relação ao Congresso, ele não tem essa margem de atuação para ele construir essas soluções aí quase que de política pública. Então, é mais um caso que o Supremo se colocou numa posição muito delicada. Olha, eu quero agradecer ao senhor, doutor Horácio Mozinho. Obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí, nos ajudando a entender os problemas que Congresso e STF terão, na verdade, diante de todo esse debate. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Horácio Mozinho, trazendo detalhes aqui do nosso Jornal do Piauí a respeito dessa questão da conduta. Elivaldo Barbosa, esse debate promete se estender e promete colocar Supremo e Congresso ainda em muitas rotas de colisão, hein, Elivaldo? É verdade, já está colocando até pela reação do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e que na Câmara Federal essa reação, eu imagino, ainda é mais forte, ainda é mais polarizada ainda. O presidente da Casa, Arthur Lira, já anunciou aí a formação de uma comissão especial para tratar do assunto. Então, esse será mais um tema, eu acho até um tema mais complexo até do que as outras polêmicas envolvendo os dois poderes. É isso que se pode esperar, sabe? Mais debates em torno do assunto? Mais debates, mas eu acho que depois do PL anti-aborto, enfim, tem vários nomes para esse PL, em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou como esse nome que, de fato, estava contra as mulheres, ele com certeza não vai querer novamente encabeçar um debate moral nesse momento. Então, foi criado, quando se cria um grupo de trabalho em Brasília, é porque você não quer, um grupo de trabalho com 36 deputados, você não quer tocar a agenda de fato. Então, eu acho que ele vai deixar esse grupo trabalhando enquanto as eleições municipais estão acontecendo e depois das eleições. Tem a ver com a sucessão dele na presidência da Câmara, aí pode se discutir na Câmara. Só tem duas linguagens em Brasília, é o deixa que eu resolvo, vamos criar um grupo de trabalho. Regime de urgência é o grupo de trabalho. Então, sabe...